Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais um conteúdo da geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre a distância entre pontos, beleza? Primeiro nós vamos definir, vamos deduzir a fórmula, depois nós vamos ver isso como acontece na prática, legal? E depois vamos ver como isso aparece no vestibular, onde nós temos que ter umas habilidades a mais para resolver. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva lá embaixo para perder os próximos vídeos. Também já deixa o like para dar aquela força no canal. Vamos então, gente, calcular distância entre pontos é você determinar a medida do segmento que liga esses dois pontos, legal? Então aqui eu tenho um ponto A representado, deixa eu botar aqui uma canetinha para a gente poder marcar. Eu tenho meu ponto A aqui representado e aqui eu tenho meu ponto B representado. Calcular a distância e determinar esse valor aqui, ó, a medida desse segmento aqui que eu vou pintar de verde, tá bom? Então, isso aqui é calcular a distância, calcular esse segmento. Mas se nós repararmos aqui, gente, olha só. Se eu ligar esses pontos aqui, eu vou criar um triângulo retângulo. Legal? Ó, aqui vai ser o nosso ângulo reto. A distância vai ser a nossa hipotenusa. Legal? Então, eu quero descobrir minha hipotenusa. Eu quero descobrir essa distância que é a hipotenusa. Legal? E esses catetos aqui, ó, vai ser a diferença entre as coordenadas dos pontos. Presta atenção que esse cateto aqui ele é quem? Ó, ele é a diferença entre o y do ponto B e o y do ponto A. Se eu fizer yb menos ya, eu descubro qual é a medida desse cateto. Legal? E a medida desse cateto aqui de baixo vai ser a diferença entre o ponto B, o x do B, menos o x do A. Então, com isso, se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, olha o que acontece. Vai ficar distância ao quadrado, ok? Vai ser igual a quem? Ao meu xb menos o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. Legal? Lembra do teorema de Pitágoras? Hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Tranquilo? Então aqui, ó, com essa fórmula, com isso nós criamos a nossa fórmula. A nossa fórmula para calcular a distância é essa aqui, ó. Distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, sempre que eu quiser calcular a distância entre dois pontos, eu vou aplicar essa fórmula. Legal? xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Professor, se eu fizer primeiro yb menos ya ao quadrado, depois xb menos xa, não tem nenhum problema, tá? Aqui, ó, não importa quem é o teu cateto. Se ficar b ao quadrado mais c ao quadrado mais b ao quadrado, não vai ter nenhum problema. Ao nosso exemplo. Qual a distância entre os pontos 5 e menos 1 e 2 e 4? Vamos então aqui colocar a nossa fórmula. A distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Tá? Minha raiz tem que ser um pouquinho maior aqui. Agora nós temos que aplicar essa fórmula. Vamos lá, gente. Primeiro eu tenho que definir quem é meu xb e quem é meu xa. E, professor, não está falando quem é o ponto A e o ponto B. Não importa, gente. Você vai definir quem é o teu ponto A, quem é o teu ponto B. Porque a distância entre o ponto A e o ponto B é a mesma que do ponto B até o ponto A. Tranquilo? Então, você tem que fazer sempre aqui, ó, escolher um ponto e fazer a coordenada de um menos as coordenadas do outro. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos definir que esse aqui seja o meu ponto A. O primeiro valor sempre é x, então aqui vai ser x do A. E o segundo valor sempre é y, então esse aqui vai ser o meu ya. Tranquilo? Já o segundo aqui vai ser o meu xb. E aqui vai ser quem? O meu y de b. E agora é só jogar na fórmula. Como diz a fórmula, xb vai ficar 2 menos quem? O meu xa, que vale 5. Tranquilo? Elevado ao quadrado. Mais quem? xb, agora é o y, né? yb, que é 4, menos o meu ya, que é
menos 1 elevado ao quadrado. Vai ficar, ó, distância igual a raiz quadrada de 2 menos 5, pessoal. Sinais diferentes, vamos subtrair da opção do maior. Vai ficar menos 3 ao quadrado, mais menos com menos dá mais, né? 4 mais 1 vai ficar 5 ao quadrado. A distância vai ser igual a raiz quadrada de quem? 3 ao quadrado, 9. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 5 ao quadrado vai dar 25. 9 mais 25, raiz quadrada de 34. Legal? Raiz quadrada de 34, pessoal, não dá para a gente simplificar. Mas se desse, a gente sempre tem que simplificar para dar a resposta mais simples possível. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, se nós encontrássemos raiz de 12 como resposta, você ia pegar o 12 e ia fatorar ele. Ó, 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 por 3 vai dar 1. Quando nós encontramos aqui dois valores iguais, significa que esse valor vai pular para fora da raiz. Ok? Então, raiz de 12 é a mesma coisa que o 2, que pulou para fora da raiz de 3. Ó, o 3 não tem par, então ele continua dentro da raiz. Ok? Então, como é que foi raiz de 34? Fica essa resposta mesmo, porque no seu fatorar não vou encontrar dois valores iguais. Ok? Já se fosse raiz de 12, aí eu fatoro ele e consigo simplificar a raiz. Tá ok? Vamos a mais um exemplo. Olha só. Um triângulo que tem seus vértices nos pontos A0 e 1, B-1 e 2 e C5 e 3 é retângulo. Pessoal, para um triângulo ser retângulo, tem que valer aquele teorema de Pitágoras, não é? Então, ó, A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando isso acontecer, ele é retângulo. Se por acaso a hipotenusa for maior, então ele vai ser obtusângulo. E se a hipotenusa for menor, quadrado da hipotenusa, tá? Ele vai ser acutângulo. Beleza? Então, olha só. Se a classificação aqui é com relação aos ângulos, eu aplico essa relação. Se a classificação aqui for com relação aos lados, aí eu vou calcular aqui a distância entre cada ponto, determinar os lados e analisar. Se os três lados forem congruentes, então o triângulo é equilátero. Se apenas dois, isósceles. Se não for nenhum, ele vai ser um escaleno. Se for com relação aos ângulos, aí eu tenho que verificar essas três relações. Como a pergunta é se ele é retângulo, ok? Eu vou ter que fazer isso. Calcular a distância entre cada um desses pontos aqui e depois verificar qual dessas três relações está valendo. Se for igual, então ele é retângulo. Se não for, não vai ser. Beleza? Vamos então primeiro calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Se a distância entre o ponto A e o ponto B, esse aqui vai ser o meu XA, esse aqui vai ser o meu YA. Beleza? XA, YA. Então, aqui vai ser o meu XB e aqui vai ser o meu YP. Jogando na fórmula, vai ficar distância é igual a raiz quadrada. Vamos ver se vocês lembram da fórmula. Como é que é a fórmula? XB menos XA. O XB vale menos 1. Menos o A que vale 0. Ó. XB menos 1, XA 0. Tranquilo? Ó. Vou marcar aqui para vocês. XB menos 1, XA vale 0. Tranquilo? Continuando agora ao quadrado, né? Mais YB menos YA. Quem é o meu YB? YB vale menos 2. Quem é o YA? Vale 1. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. Vamos colocar aqui do ladinho. Vai ficar menos 1 menos 0, vai continuar sendo menos 1, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado mais... Quanto que é 2 menos 1, pessoal? 2 menos 1 é 1. Vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá quanto, pessoal? 1 mais 1 vai dar 2. Então, já sei que a distância entre o ponto A e B vale raiz de 2. Agora, eu vou calcular a distância entre o ponto A e o ponto C. Vamos lá? Distância entre A e C. Qual vai ser a distância entre A e C? A distância entre A e C é o mesmo cálculo, né, gente? Vamos lá. Vai ficar x. Agora, eu não tenho mais o xb, eu tenho o xc. Então, eu vou fazer a diferença entre a variável x de C com a variável A e a variável y de C com a y de A, tá bom? Vai ficar xc, quem é xc?
5, menos a xa, que é 0 ao quadrado. Agora, y de b, pessoal, o y de b aqui, ó, y de b vale menos 3. Ó, o y de b vale menos 3. Vai ficar, perdão, vale menos 3? Não, vale 3. Vai ficar 3 menos o y de a. O y de a está aqui, ó, marcadinho, ó, vale 1. Ok? Elevado ao quadrado. Aí vai ficar 5 menos 0, 5 ao quadrado. 3 menos 1, 2 ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado é 4. Vai dar raiz de 29. Já descobri a distância entre A e C. Já descobri dois lados do meu triângulo, né? Está faltando só o terceiro. O terceiro vai ser a distância entre o B e o C. Tranquilo? Vamos lá, mesmo procedimento, galerinha. Joguei aqui na fórmula, vai ficar distância entre B e C, eu vou fazer a distância entre o ponto C e o ponto B, tá bom? Vai ficar 5 menos o menos 1. Ó. Repara que tem dois sinais de menos. Tem o menos da fórmula e o menos do B aqui, que vale menos 1, tá bem? E aqui vai ficar elevado ao quadrado. Mais quem, gente? Agora, eu vou fazer o 3, que é o y do C, menos o y do B, que vale 2, elevado ao quadrado. Aí vai ficar, ó, menos com menos mais, 5 mais 1 vai dar 6. 6 ao quadrado, ok? Mais 3 menos 2 vai dar 1. 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 6 ao quadrado, 36, mais 1 vai dar raiz de 37. Legal? Agora que eu já possuo os meus três lados, olha só, se eu fosse classificar ele com relação aos lados, ele seria o quê? Um triângulo escaleno, né? Porque todos os lados são diferentes, beleza? Não possui lados de mesma medida, beleza? Mas como eu quero verificar se é retângulo, eu tenho que ver se essa relação equivale, ó. Quem é hipotenusa? Hipotenusa sempre, se tiver hipotenusa, né, vai ser o maior lado. Então vai ficar, deixa eu botar uma cor diferente aqui, o azul. Vai ficar raiz de 37 ao quadrado. Legal? Tem que ser igual a quem? Vou botar um espaço aqui porque a gente sabe se é igual. Tem que ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 29 ao quadrado. Quando a gente eleva uma raiz ao quadrado, a gente pode cortar a raiz com a potência, né? Então vai ficar 37 é o quê? Não sei ainda, né? 2 mais 29 vai dar 31. 37 ele é maior, igual ou menor que 21? 37 é maior que 31. Então, nosso triângulo, ele é retângulo? Ele não é retângulo, né, gente? Ele vai ser o quê? Obtusângulo. Porque nosso maior lado ele é maior que a soma dos outros dois. Legal, gente?